Quem tem o galo no coração dá o play, deixa o like e se junta à família atleticana. Bora para mais uma vitória juntos! No turbilhão sempre imprevisível do futebol brasileiro, onde paixões se inflamam a cada lance e a cada declaração, um nome ressoa com a força de um trovão, capaz de agitar as estruturas mais sólidas: Neto. O ex-jogador e agora comentarista, conhecido por sua verve afiada e opiniões contundentes, lançou recentemente uma bomba no colo da massa atleticana, que reverberou para além das fronteiras de Minas Gerais. Com a frieza de um diagnóstico terminal, Neto cravou: com esse elenco ruim, o Galo vai ser rebaixado. Uma afirmação que, de pronto, causa espanto e incredulidade, especialmente quando se observa o atual momento do Clube Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2025. Afinal, a que elenco ruim Neto se refere? E em qual realidade ele baseia sua profecia de queda? O Atlético, sob o comando firme e experiente do técnico Cuca, tem demonstrado uma resiliência e uma capacidade de superação que desafiam qualquer prognóstico pessimista. Longe da zona de rebaixamento, o alvinegro mineiro ostenta uma campanha sólida que o coloca na 7ª posição da tabela, com 20 pontos conquistados em 12 jogos. É um time que, embora tenha seus desafios e momentos de oscilação, como qualquer gigante do futebol, tem mostrado maturidade e força para se manter na parte de cima da classificação. O Galo não é apenas um time que pontua, é uma equipe que joga, que se entrega e que, principalmente, tem construído uma fortaleza em seus domínios. A invencibilidade de 18 jogos como mandante e uma sequência impressionante de 8 partidas sem derrotas no Brasileirão são testamentos inegáveis da qualidade e da coesão do grupo. Essas estatísticas não são meros números, são a tradução em dados de um trabalho árduo, de uma estratégia bem definida por Cuca e de um elenco que, ao contrário do que sugere a crítica, tem mostrado seu valor e seu potencial. A declaração de Neto, portanto, parece descolada da realidade que se desenha nos gramados. Seria uma provocação calculada para gerar debate? Uma tentativa de desestabilizar um adversário em ascensão? Ou simplesmente um equívoco de análise, comum em um meio tão passional quanto o futebol? Independentemente da intenção, o fato é que a voz de Neto ecoa e alcança milhões de torcedores, e é preciso ponderar o peso de suas palavras. O futebol é, por sua natureza, imprevisível. Surpresas acontecem, e a parte de baixo da tabela pode ser traiçoeira. No entanto, prever um rebaixamento para um time que se encontra em posição de classificação para a Libertadores, com um elenco que tem se mostrado aguerrido e um treinador com vasto conhecimento do futebol brasileiro, parece, no mínimo, um exagero. A equipe atual do Atlético Mineiro, sob a batuta de Cuca, possui jogadores de renome e talentos emergentes que, juntos, formam um conjunto competitivo. A defesa, que não sofre gols há 4 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, é um dos pilares dessa solidez. Everson, o goleiro, tem sido um gigante sob as través, com defesas providenciais que garantiram pontos importantes. A linha defensiva, com nomes como Alonso e outros defensores experientes, tem se mostrado intransponível em diversas ocasiões, frustrando os ataques adversários. O meio-campo, coração do time, combina a raça de volantes que marcam e combatem incansavelmente com a criatividade de meias capazes de ditar o ritmo do jogo e de municiar o ataque. A transição entre defesa e ataque tem sido fluida, com jogadas bem trabalhadas que culminam em oportunidades de gol. E no ataque, a força e a velocidade dos homens de frente têm sido um pesadelo para as defesas adversárias. Hulk, o ídolo da torcida, continua sendo uma referência, um jogador que, mesmo com a idade avançada, mantém a chama acesa e a capacidade de decidir partidas com sua força e finalização precisa. A presença de Rony, um artilheiro nato, adiciona mais poder de fogo ao setor ofensivo, garantindo que o Galo seja uma ameaça constante. A liderança de Cuca é outro fator crucial a ser considerado. O treinador, que já conhece as entranhas do Atlético e a paixão de sua torcida, tem a capacidade de extrair o melhor de cada jogador. Sua experiência em momentos de pressão e sua leitura tática apurada são diferenciais que impulsionam o time. Cuca não é apenas um técnico, é um estrategista que molda o elenco de acordo com as necessidades do jogo e do campeonato, ajustando peças e explorando as virtudes de cada atleta.
Em um cenário onde a competitividade do Campeonato Brasileiro é cada vez maior, com times se reforçando e buscando seu espaço, a performance do Atlético até aqui é digna de aplausos, e não de alarmes. Estar no G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores, é um objetivo claro para o clube e um reflexo do trabalho que vem sendo feito. O desejo de disputar as grandes competições continentais é um combustível para o elenco e para a torcida, que sonha com mais glórias e títulos. A história do futebol é repleta de reviravoltas, de times que surpreendem e de previsões que caem por terra. No entanto, a análise fria dos fatos e dos números atuais do Atlético Mineiro não corrobora a visão apocalíptica de Neto. O Galo de 2025 é um time que, embora não seja invencível, tem se mostrado resiliente, competitivo e com um elenco capaz de lutar por objetivos ambiciosos. A palavra rebaixamento parece, neste momento, um fantasma distante, uma assombração que não encontra eco na realidade dos resultados e da performance em campo. A torcida atleticana, conhecida por sua paixão incondicional, certamente rejeita qualquer prognóstico negativo. A massa, que lota estádios e empurra o time em todos os momentos, sabe que o futebol é feito de altos e baixos, mas que a união e a crença no trabalho podem superar qualquer obstáculo. A voz de Neto, por mais influente que seja, é apenas uma entre tantas que ecoam no universo do futebol. O que realmente importa é o que acontece dentro das quatro linhas, e ali, o Galo tem mostrado que está vivo, que está forte e que, ao contrário das profecias pessimistas, está construindo uma campanha digna de respeito. A cada vitória, a cada ponto conquistado, o Atlético cala os críticos e reafirma sua posição como um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. A temporada de 2025 ainda tem muitos capítulos a serem escritos, e o Galo, sob o comando de Cuca e com o apoio de sua torcida, está determinado a desafiar as expectativas e a mostrar que seu destino é muito mais grandioso do que a amarga previsão de rebaixamento. O jogo segue, e o Atlético continua sua jornada, com a cabeça erguida e o foco nos seus objetivos, mostrando que nem toda profecia se concretiza quando a paixão e a dedicação entram em campo. O cenário atual do Atlético Mineiro, então, apresenta uma discrepância notável entre a projeção alarmista de Neto e a performance real em campo. Enquanto a voz do comentarista sugere um caminho lúgubre rumo à segunda divisão, os fatos mostram um time que não apenas se afasta dessa realidade, mas que, ao contrário, almeja as alturas da competição. Essa polarização de narrativas não é incomum no futebol, um esporte onde a paixão muitas vezes se sobrepõe à razão e onde a emoção pode distorcer a percepção da realidade. No entanto, é fundamental que a análise seja pautada em dados concretos e no desempenho que se desenrola a cada rodada. A solidez defensiva que o Galo tem exibido é um ponto crucial a ser destacado. Manter o gol invicto por 4 jogos consecutivos em um campeonato tão disputado como o brasileiro é um feito que poucos times conseguem. Essa consistência na retaguarda não é obra do acaso, é o resultado de um trabalho tático bem executado por Cuca, de uma disciplina tática dos jogadores e de uma sintonia fina entre os setores. Everson, o goleiro, vive um grande momento, consolidando-se como um dos arqueiros mais confiáveis do país. Suas defesas, muitas vezes espetaculares, garantem a segurança necessária para que o restante da equipe possa se arriscar mais no ataque. Os zagueiros, por sua vez, demonstram entrosamento e cobertura mútua, dificultando a vida dos atacantes adversários. No meio-campo, a equipe mineira tem demonstrado versatilidade e capacidade de adaptação. A combinação de volantes com boa marcação e saída de bola, juntamente com meias criativos e dinâmicos, permite ao Galo controlar o ritmo do jogo e criar oportunidades. A posse de bola tem sido um trunfo, com trocas de passe rápidas e objetivas que buscam desorganizar a defesa adversária. A transição ofensiva é executada com velocidade, pegando os oponentes desprevenidos e abrindo espaços para as finalizações. Essa fluidez no meio-campo é essencial para que o ataque possa render em seu máximo potencial. E por falar em ataque, a presença de artilheiros como Hulk e Rony eleva o patamar do Galo. Hulk, com sua força física, técnica apurada e um faro de gol inigualável, continua sendo uma ameaça constante para qualquer defesa. Mesmo com a experiência acumulada, sua paixão pelo jogo e sua vontade de vencer permanecem intactas. Rony, com sua velocidade e capacidade de finalização, complementa o ataque,
criando uma dupla que impõe respeito aos adversários. A variedade de opções no ataque, com jogadores que podem atuar pelos lados do campo ou centralizados, oferece a Cuca diferentes alternativas para desequilibrar as partidas. A liderança de Cuca, como já mencionado, é um fator determinante para o sucesso do Atlético. O treinador não apenas domina a parte tática, mas também possui uma grande capacidade de gerenciar o grupo, motivar os jogadores e lidar com a pressão inerente ao futebol. Sua experiência em grandes clubes e sua familiaridade com o cenário do Campeonato Brasileiro o tornam uma figura-chave para guiar o Galo rumo aos seus objetivos. Cuca entende a mentalidade do torcedor atleticano e sabe como extrair o melhor de cada atleta, transformando o elenco em uma equipe coesa e focada. Apesar da boa fase, o Atlético Mineiro não se ilude. O Campeonato Brasileiro é uma maratona, e a competitividade é acirrada. Cada jogo é uma decisão, e a concentração deve ser máxima em todas as rodadas. O caminho para a Libertadores é longo e exige regularidade, mas a equipe tem demonstrado que possui as ferramentas necessárias para se manter na briga. A sétima posição na tabela, dentro da zona de classificação para a principal competição sul-americana, é um indicativo claro de que o trabalho está no rumo certo. A declaração de Neto, embora controversa, pode até servir como um elemento motivador para o elenco. É comum no futebol que críticas e prognósticos negativos impulsionem os jogadores a provarem o contrário, a superarem-se e a mostrarem que o trabalho em equipe e a dedicação podem desmentir qualquer previsão pessimista. A massa atleticana, por sua vez, continuará a apoiar o time incondicionalmente, transformando cada jogo em casa em um caldeirão e empurrando a equipe rumo às vitórias. A força da torcida é um trunfo que não pode ser subestimado, e os jogadores sabem disso. Em resumo, a realidade do Atlético Mineiro em 2025, no Campeonato Brasileiro, é de um time competitivo, com boa organização tática, solidez defensiva e um ataque poderoso. Longe de lutar contra o rebaixamento, o Galo briga por uma vaga na Libertadores, mostrando a força de seu elenco e a competência de sua comissão técnica. A previsão de Neto, por mais que tenha gerado repercussão, encontra poucos alicerces nos fatos e nos resultados que se desenrolam a cada semana no cenário do futebol nacional. O futuro do Galo, ao que tudo indica, é de ascensão, e não de queda. Você que é Galo doido mesmo, mostra que tá junto com a gente. Deixa o like e comenta "Aqui é Galo", para espalhar na torcida. A cada rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Clube Atlético Mineiro tem se empenhado em escrever sua própria narrativa, uma que se distancia drasticamente das previsões catastrofistas proferidas por figuras como Neto. Se a intenção era desestabilizar ou apenas gerar polêmica, o efeito prático tem sido o oposto: um time mais coeso, uma torcida mais unida e uma performance em campo que, teimosamente, desmente qualquer profecia de rebaixamento. O Galo não só se mantém firme na briga por posições de destaque, como também solidifica sua identidade de um time que não se curva diante dos desafios. A resiliência demonstrada pelo elenco, a invencibilidade em casa e a sequência de jogos sem derrota são mais do que meros números. São a prova cabal de que a qualidade do plantel e a competência da comissão técnica sob o comando de Cuca estão muito acima do que uma análise superficial poderia sugerir. O elenco ruim apontado na crítica é, na verdade, um grupo de atletas que se complementa, que luta por cada bola e que tem a capacidade de reverter situações adversas. A sinergia entre os setores, a solidez defensiva, a criatividade no meio-campo e o poder de fogo no ataque são características que colocam o Atlético em um patamar de respeito no cenário nacional. O futebol é um esporte de surpresas, mas também de lógica. E a lógica, neste momento, aponta para um Atlético Mineiro que constrói sua trajetória passo a passo, jogo a jogo, com foco em seus objetivos. A sétima posição na tabela, garantindo uma vaga na zona de classificação para a Libertadores, é um indicativo claro de que o time está no caminho certo e que a meta é alta. Não há espaço para acomodação ou para dar ouvidos a vozes que tentam desvirtuar o foco. A camisa alvinegra, pesada e gloriosa, impulsiona os jogadores a cada partida, transformando a pressão em combustível para novas conquistas. A declaração de Neto, embora forte e impactante, fica cada vez mais isolada e sem respaldo diante dos fatos que se sucedem nos gramados brasileiros. O veredito, em última instância, é sempre do campo, e o campo tem falado alto a favor do Atlético.
A massa atleticana, fiel e apaixonada, continuará a ser o 12º jogador, empurrando o time para frente e celebrando cada vitória como um passo a mais rumo aos seus sonhos. A temporada de 2025 ainda reserva muitas emoções, mas uma coisa é certa, o Galo está vivo, forte e determinado a provar que seu lugar é no topo, desafiando qualquer prognóstico que tente colocá-lo na parte de baixo da tabela. A história está sendo escrita, e ela está longe de ser uma saga de rebaixamento. Ficou até o fim? Isso é coisa de torcedor raiz. Então já sabe, like, inscrição e comentário garantidos. Tamo junto, nação alvinegra!